Já pensou se desse para descobrir o pico do nosso condicionamento físico, sem ter que passar por todo aquele sufoco do esforço máximo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que promete exatamente isso. Uma ideia que pode mudar completamente o jeito que a gente olha para a nossa própria saúde. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Imagina só, ter acesso a uma das informações mais importantes sobre a saúde do coração, mas sem precisar ir até o seu limite absoluto. Vamos entender como isso pode estar bem perto de se tornar realidade. Ok, para a gente entender o quão genial é essa nova solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. Afinal, por que é tão complicado medir o condicionamento físico do jeito que se faz hoje em dia? Então, vamos conhecer o famoso VO2 máximo. Pensa nele como se fosse a potência do motor do seu corpo, sabe? Ele mede o volume máximo de oxigênio que o coração e os pulmões conseguem mandar para os músculos. E não tem discussão, ele é considerado o padrão ouro para avaliar a saúde cardiorrespiratória. E é aqui que mora o problema. O teste padrão, chamado de CPET, é uma verdadeira prova de fogo. Ele exige que a pessoa vá até a exaustão total, cheia de equipamentos caros e com uma equipe especializada acompanhando. Ou seja, é algo super impraticável para a maioria das pessoas fazer com frequência. E o que está em jogo aqui é gigante. Os dados mostram que só uma pequena melhora no VO2 máximo já pode aumentar a sobrevida em até 25%. Então, tornar essa medição mais fácil não é um luxo, é uma ferramenta super poderosa para a longevidade. Certo, então como é que a gente foge desse teste de exaustão? A resposta, por incrível que pareça, pode estar escondida em microvibrações que o nosso próprio coração produz a cada batida. E para isso eu apresento a balistocardiografia, ou BCG. Tenta imaginar um sismógrafo, aquele que mede terremotos, só que super sensível para o nosso corpo. A cada batida, o coração bombeia o sangue com tanta força que causa um recuo minúsculo no corpo todo. A BCG foi feita para medir exatamente essas microvibrações. E é aqui que a mágica acontece. O VO2 máximo está diretamente ligado ao débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que o coração bombeia. Se a BCG consegue sentir a força desse bombeamento através das vibrações, em teoria, ela também pode estimar o nosso VO2 máximo. É uma sacada brilhante, só que tinha um baita desafio pela frente. Durante o exercício, o corpo todo se mexe, né? Pedalar, correr, tudo isso gera um ruído enorme. Como é que se isola a vibração minúscula do coração no meio dessa bagunça toda? E é isso que nos leva à solução genial que os pesquisadores encontraram. Uma coisa tão simples que parece até óbvia: fazer uma pausa. Bom, eles pegaram 16 adultos jovens e saudáveis e aplicaram 3 protocolos. O primeiro, o protocolo S, era o teste padrão, pedalar sem parar até não aguentar mais. Já os outros dois, B1 e B2, tinham uma pequena diferença. Eles inseriram pausas curtinhas de 30 segundos ao longo do exercício. Esse gráfico mostra bem a beleza da ideia. Olha só, à esquerda a gente vê a subida de esforço contínua, do jeito tradicional. À direita é a mesma subida, só que quebrada por essas pequenas janelas de descanso. E é nessas pausas que o segredo se revela. A hipótese era bem simples, mas muito inteligente. Durante aqueles 30 segundos de pausa, o ruído do movimento de pedalar ia desaparecer. O que sobraria? Apenas o sinal limpo, puro, do batimento cardíaco, pronto para ser captado pelo sensor da BCG. A teoria era ótima, sem dúvida. Mas será que funcionou na prática? Vamos dar uma olhada nos resultados. Antes de mais nada, tinha uma pergunta fundamental que precisava de resposta. Será que essas pausas acabaram interferindo no desempenho das pessoas? Ou seja, será que elas alteraram o resultado final do VO2 máximo? A resposta está bem aqui nesses gráficos. Repara como os resultados, tanto de esforço máximo quanto de VO2 máximo, são praticamente idênticos nos 3 protocolos. E isso é fundamental. Então, o veredito foi claro: não. As pausas não atrapalharam em nada. Os participantes atingiram os mesmos picos de performance com ou sem os descansos. Isso foi a prova de que a nova abordagem era totalmente válida. E agora vem a grande virada da história. Os pesquisadores descobriram que nem precisavam levar os participantes até a exaustão. Eles perceberam que dava para estimar o VO2 máximo com uma precisão incrível usando só os dados da BCG coletados nas primeiras pausas, quando o exercício ainda estava leve, ou seja, um teste submáximo. Essa tabela aqui compara um novo método com outros já conhecidos. Foca na primeira linha, a do protocolo BCG-B1.
Usando apenas a idade e dados de um exercício bem leve, a margem de erro, que é esse coeficiente de variação, foi de só 12%. Isso é tão bom quanto outros métodos que nem pedem para a pessoa se exercitar. Vamos olhar bem para esse número, 12,05%. Para uma medida tão complexa, conseguir esse nível de precisão sem precisar levar ninguém ao limite do cansaço, gente, isso é uma verdadeira revolução. E o melhor de tudo, isso vem de um teste que leva uns 10 minutos para ser feito. É uma quebra de paradigma total, conseguir uma métrica de saúde padrão ouro de um jeito rápido, fácil e sem sofrimento. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa para o futuro do fitness e da saúde? Olha, as implicações disso podem mudar o jogo para todo mundo. Basicamente, isso torna uma avaliação de elite algo acessível para qualquer um. Atletas poderiam acompanhar o progresso muito mais de perto, médicos poderiam testar pacientes que simplesmente não podem fazer um esforço máximo, e o mais legal de tudo, isso abre um caminho gigantesco para essa tecnologia ser colocada nos nossos wearables, nos aparelhos que a gente usa todo dia. E isso nos deixa com uma pergunta bem instigante para fechar. Será que a gente está indo para um futuro onde o nosso relógio não vai só contar passos, mas vai medir a saúde do nosso coração com a precisão de um laboratório? Pelo visto, o futuro do monitoramento da saúde pode estar bem mais perto e ser muito mais pessoal do que a gente imagina.